nos submetais à tentação, mas livrai-nos do mal, ou livrai-nos do maligno, tá certo? Então, vamos falar sobre essas duas petições finais do Pai Nosso. Veja aí São Mateus, onde nós estávamos, primeira leitura de hoje, né, aqui da reflexão. São Mateus, capítulo 6, versículo 13, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim: e não nos submetais à tentação, mas livrai-nos do maligno. São Mateus 6, 13. E não nos submetais à tentação, mas livrai-nos do maligno. Então vamos falar um pouquinho sobre essa primeira parte. Não nos submetais à tentação. Na Bíblia de Jerusalém, nessa própria Bíblia de Jerusalém, no rodapé dela, né, essa partezinha que fica na parte inferior da escritura, que são as meditações, reflexões dos teólogos, dos biblistas, eles vão dizer que essa tradução que a Bíblia de Jerusalém utiliza aqui, e que é a tradução mais utilizada na igreja, vai dizer: e não nos submetais à tentação. Eles vão dizer que ela não é muito boa. Por quê? Porque a tradução mais adequada, eu acho que é a Bíblia da Ave Maria, deve utilizar ela, que vai dizer assim: e não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação. E não nos submetais à tentação. Porque quando a gente lê de primeira mão, dá a entender que é como se Deus, Ele que nos submetesse à tentação, Ele que nos tentasse ou que nos levasse a ser tentado. E é por isso que eu disse que iria falar um pouco sobre São Tiago, capítulo 1 e versículo 12. Você não precisa pegar aí, eu vou somente ler aqui e falar. São Tiago, no capítulo 1, versículo 12, São Tiago vai dizer algo bem interessante para nos esclarecer sobre isso, porque a gente pode pensar que é Deus que nos tenta, é Deus que nos submete à tentação. Infelizmente tem pessoas que vai dizer assim: o que foi que eu fiz para Deus fazer isso, né? Ou permitir isso, ou mandar isso sobre mim? Como se Deus fosse o tentador, ou aquele que nos levasse a ser tentado, né, por alguém. Veja, lá no capítulo 4 de São Mateus, depois que Jesus foi batizado, aí diz assim: o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado por Satanás. Aí a gente pode pensar assim: oxe, então o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? A palavra ali, tentado, a tentação de Jesus, não se refere à pessoa do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que é o tentador, não é o Espírito Santo que nos submete à tentação. O Espírito levou Jesus, aí a palavra tentação, para ser tentado, não é muito adequada, não é muito apropriada. Vai dizer assim: o Espírito Santo levou Jesus para ser provado. Ele foi provado e aprovado, porque ele foi levado ao deserto, e chegando no deserto é dito que ele jejuou, e depois que sentiu fome, aí sim Satanás, vendo a ocasião oportuna para tentá-lo, porque ele é Deus e é homem também, chega primeiro para ele e diz: tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então veja que não é o Espírito que tenta, e nem é o Espírito que leva ele para ser tentado. O Espírito leva para ser provado. E lá Satanás, que é o inimigo da nossa alma, tenta. Veja o que diz São Tiago aqui, você não precisa ler. São Tiago capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim:
Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação. A provação. Então Deus nos prova, sim, mas não nos tenta. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. E ele continua: para mim e para você, São Tiago, bispo da igreja de Jerusalém, ninguém, ao ser tentado, aqui ele usa também a palavra provado, porque é sinônimo, ninguém ao ser tentado deve dizer: é Deus que me tenta, ou que me prova, no sentido do maligno está nos tentando, não é? Pois Deus não pode ser provado pelo mal, ou tentado pelo mal, e a ninguém tentar, a ninguém provar, nesse sentido de que o mal provenha de Deus, seja hediondo de Deus, seja, vamos dizer assim, que nascido de Deus. E ele continua dizendo: antes cada qual, cada um de nós é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e o seduz. Então vejam só, Ana cantou que Deus nos livre de nós mesmo, né? Eu diminuo, que ele cresce, eu diminuo, ou seja, eu sou inimigo de mim mesmo. A parábola do semeador fala sobre esses três inimigos. A semente que cai no meio do caminho é levada pelo diabo, né? Aí ele vai dizer que esse é um tipo de pessoa que escuta, se alegra, mas nem chegou a cair no coração, foi roubado. Aí ele vem falar das pessoas que já receberam a palavra e deixou cair no coração. É a semente que cai entre as pedras, outro é a semente que cai entre os espinhos, e outra é a semente que cai na terra boa. A primeira semente que o pássaro rouba, o pássaro é o maligno. Ele rouba de nós a palavra antes que ela venha cair no coração. A segunda, que caiu entre as pedras, Jesus vai dizer que é aquela pessoa que não tem raiz em si mesmo. Aí as preocupações, né, com as coisas, vive de momento, e também as preocupações destrói a semente que foi plantada, morre. E os espinhos é as preocupações do mundo, o mundo em si, né, riqueza e outras coisas, que também sufoca a semente, a planta, e morre. Então esses são os três inimigos: o maligno, eu mesmo que não tenho raiz, não tenho constância nas coisas de Deus, e o mundo que me seduz e que me sufoca com aquilo que ele me seduz. São os três inimigos. Então, por incrível que pareça, o que mais nos leva a cair somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente não tem constância, a gente não tem firmeza. E por que isso? Porque mesmo depois do batismo, mesmo depois de regenerados, mesmo depois de perdoados, lavados, redimidos pelo batismo, a gente não deixou de ter em nós uma coisa chamada concupiscência. São Paulo diz que existe a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos o Eclesiastes diz que os olhos não se cansam de ver e os ouvidos não se cansam de ouvir. Por isso que a gente é tão curioso e fofoqueiro, né? Que a gente... Então São João diz que existe a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. A carne não é a carne, o corpo da gente, mas é todas essas paixões que nos seduzem. Só que a concupiscência, ela não é o pecado. Ela é a fragilidade da natureza humana depois do pecado original de Adão e Eva, e que nós herdamos o pecado e também a fragilidade
vamos dizer assim, que os defeitos da natureza caída de Adão. Aí ele vai dizer que Deus não tenta, mas antes cada um de nós é provado pela própria concupiscência, que arrasta e seduz. Lembra de Davi? Davi estava tomando banho no palácio, ou melhor, Davi estava no palácio, na varanda do seu palácio, e estava olhando o mundo. Os olhos não se cansam de olhar, né? Eu até vinha conversando com o Normando e dizia que os olhos da gente não se cansa de olhar. E o diabo oferece muita coisa para ser visto, muita coisa. Isso não é somente falando de questão de pudor, da falta de pudor que os homens e as mulheres estão tendo, mas é geral, de maneira geral. A gente é seduzido por qualquer coisa que a gente está vendo. Qualquer coisa. Então Davi estava olhando, viu aquela mulher tomando banho. A concupiscência de Davi. A gente poderia dizer que a concupiscência, a gente poderia dizer que é a pessoa, é a nossa ociosidade. A gente fica, quando a gente está ocioso, é a concupiscência trabalhando. Aí a gente começa a querer ver as coisas, ouvir, procurar. E Davi, na sua concupiscência, Davi começa a ver. Aí vê a mulher de Urias. Resumindo a história, acaba se envolvendo com ela. Acaba tendo que matar o esposo dela para esconder o seu pecado. Então, a concupiscência, que não é o pecado, é a fragilidade que nós temos, ela nos seduz. Ele diz aqui que ela nos seduz, ela nos arrasta, como arrastou Davi, e nos seduz. Aí ele diz: em seguida, a concupiscência, tendo concebido o pecado em nós, dá a luz ao pecado que concebeu. E o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Então o pecado, veja, a gente concebe por meio da concupiscência o pecado, gera ele em nós, e depois nós damos a luz ao pecado. E esse pecado, ele chega ao termo, ou seja, ele chega ao ápice e gera a morte em nós. Por isso, na primeira petição, quando a gente vai dizer, cadê meu papel? Então, na primeira petição, quando nós vamos dizer assim: não nos deixeis cair em tentação, a gente está pedindo a Jesus que Ele cuide de nós, que Ele nos proteja. Se Ele vê o nosso olhar indo para onde não deva, que Ele nos oriente. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no céu faltando um membro do que ir para o inferno com o corpo todo. Se a tua mão direita te leva a pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu faltando um membro do que ir para o inferno com o corpo todo. Então nós temos que pedir a Jesus aquilo que ele disse a São Pedro, que era necessário fazer: orar e vigiar. Porque às vezes a gente até ora, mas a gente não vigia. A gente pede: livra-nos de cair na tentação, ou livrai-nos da tentação, mas a gente não ora, ou melhor, a gente não vigia. A gente pede, mas não vigia. E como é que a gente consegue vencer a tentação? Agora sim, você abre aí São Tiago capítulo 4, versículo 7. Ou melhor, São Tiago, é isso mesmo, São Tiago 4, 7. Ele vai dizer assim: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra. Espera aí, desculpa, eu estou lendo 5, desculpa, estou lendo errado.
Estou lendo errado. 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós conseguimos nos livrar da tentação? Como é que Deus nos livra da tentação? Quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, e assim ele fugirá de nós. E ele continua: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações, homens dúbios. Dúbio significa aquela pessoa que tem duas, né? Ele quer Deus, mas ao mesmo tempo ele quer o mundo, né? Podemos dizer assim, duas caras, duas personalidades, né? Ele continua: entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se vosso riso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. E eu diminua, lembra da cantora, né? E eu diminua e Ele cresça. Quando eu diminuo ou me diminuo diante de Deus, eu me humilho diante de Deus, e me humilhando diante de Deus, eu resisto a Satanás, ele fugirá. Então, não nos deixais cair em tentação. Para isso eu não posso somente pedir. Eu tenho primeiro que lutar contra a concupiscência, me humilhar na presença de Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Aí ele diz: como eu faço isso? Como eu faço isso? Aí ele orienta, né? Purificai vossas mãos, ou seja, não é a mão membro, mas é tudo aquilo que eu tenho feito, tudo aquilo que é obra da minha parte, tudo aquilo que eu faço, eu devo purificar, né? Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações. Às vezes a gente tem um coração tão, né, impuro. Jesus diz, São Mateus 5,8, a bem-aventurança. Ele vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então purificai vossos... Como é que eu purifico o meu coração? Tirando as coisas más e colocando no lugar as coisas boas. A palavra de Deus, o santo texto, a oração, a obra de caridade para com o irmão, o perdão, a misericórdia, o amor. As conversas. Eu conversava com um amigo meu no trabalho, e o negócio é meio... Aí ele disse assim: o pior é que se a gente não der conta, não se der conta, a gente vai ficando igualzinho. Aí eu disse: pior que é mesmo. Quando você se dá conta, você está ficando da mesma maneira, contaminado. Aí por isso que é necessário fazer o quê? Purificar o coração. E purificar o coração com as coisas de Deus. Quando eu venho para o grupo de oração, eu purifico o meu coração. E purifico o meu coração por quê? Porque às vezes eu penso assim: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim, por isso que o negócio está desandando, por isso que está dando tudo errado. Aí eu escuto aqui que Deus estende a sua mão e me livra de todos os meus inimigos. Deus estende a sua mão e me livra de mim mesmo. Tem uma música que diz assim, né? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Olha, vê só. Deus me proteja de mim mesmo, e da maldade de gente boa. Porque gente má, quando a gente olha, a gente já se afasta. Mas quando a pessoa aparenta ser boa, quando vem daí a cajadada, é negócio para o cabo cair mesmo.
Então Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Gente boa, entre aspas, né? Porque às vezes a pessoa, miga, é o exagero. Às vezes a pessoa chega, miga, aí por trás, ó a faca, olha a faca. Então nós precisamos purificar o nosso coração, para assim podermos verdadeiramente compreender que eu não preciso, ou melhor, eu não posso somente dizer livra-nos do mal, ou melhor, não nos deixais cair em tentação. Eu não posso dizer somente isso. Eu não posso dizer somente, não posso rezar somente, não nos deixais cair em tentação. Eu tenho que fazer a minha parte. Orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai, porque a concupiscência está na espreita, querendo te derrubar, né? E por que o Senhor nos orienta a fazermos isso, a orarmos, a vigiarmos? Por quê? Pega agora aí Eclesiástico, capítulo 15, versículo 11. Eu não vou falar muito sobre isso, mas apenas ler. Porque nós somos livres, meus irmãos. Nós somos livres. O Senhor nos criou livres. O Senhor nos deu a liberdade. É por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é porque Deus se parece com essa joinha que está na sua frente. Não é por isso que eu sou imagem e semelhança de Deus. É porque eu sou livre. Deus me criou como Ele é, livre, inteligente, com capacidade racional de compreender as coisas. Por isso que eu sou imagem e semelhança de Deus. Veja aí, não nos deixais cair em tentação. Eu não posso somente rezar. Ele vai dizer, não digas, é o Senhor que me faz pecar, porque Ele não faz aquilo que odeia. Deus odeia o pecado. Só que quando diz que Deus odeia o pecado, isso não tira a perfeição do amor de Deus. Esse ódio ao pecado não é um ódio porque ele é mau e ele por isso sente ódio, é porque aquilo é mau. Aquilo lá que ele está odiando nada tem a ver com ele. São Tiago vai dizer que Deus habita em luz inacessível. Então ele é puro, puríssimo, e por isso ele odeia o pecado, né? Não digas, é Ele que me faz errar, porque Ele não tem necessidade de homem pecador. Deus não necessita do homem pecador. O Senhor odeia toda espécie de abominação, e nenhuma é amável para os que o temem. Desde o princípio Ele criou o homem e o abandonou nas mãos de sua própria decisão. Esse abandonou não é que, por exemplo, as pessoas que são agnósticas, elas vão dizer que acreditam numa força superior que criou o universo, mas que essa força não interfere na criação. É como um relojoeiro, dá corda ao relógio e deixa ele andar por conta própria. Não é isso. Quando ele diz aqui que Deus nos abandonou, né, na nossa própria decisão, Ele está dizendo assim: você é livre para decidir o que você quer. Por isso Jesus diz que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Porque se Deus criasse cada um de nós somente para dizer sim, nós não seríamos livres, seríamos robôs, androides, né? Então quando Ele diz que nos abandonou, Ele nos deixou na nossa liberdade para decidirmos. Imagine um esposo que a esposa diz que ama ele, porque um dia ele colocou o revólver na cabeça dela e disse: se você não me amar, eu te mato. E ela, com medo de morrer, ela diz todo dia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas isso não é amor, não é? Se quiseres, observarás os mandamentos para permanecer fiel ao seu prazer. Se quiseres.
Ele colocou diante de ti o fogo e a água. Para o que quiseres, estenderás tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte. Ser-te-á dado o que preferires. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se eu escolho o pecado, se eu escolho dar vazão à minha concupiscência, eu vou optar pela morte. Só que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, viverá eternamente. Versículo 18 ou 19, dependendo da tradução da Bíblia que você esteja. É grande, pois, a sabedoria do Senhor. Ele é todo poderoso e vê tudo. Ana dizia, na primeira música, que Deus está com o seu olhar voltado para nós. Era Ana rezando e cantando, e eu dizendo assim: meu Deus, como está como é que eu vou dizer assim? Está harmonicamente organizado a partilha com a oração louvor inicial, não é? Deus é maravilhoso. Seus olhos veem os que o temem. Ele conhece todas as obras dos homens, do homem. Não ordenou a ninguém ser ímpio, não deu a ninguém licença para pecar. Ah não, eu peco porque a carne é fraca. E desde quando o pecado é alimento para a carne? A carne é fraca, então vou pecar. Deus não nos deu licença para pecarmos. Ele não nos deu licença para isso. A segunda petição que nós estamos meditando hoje é: livrai-nos do maligno. Livrai-nos do maligno. Ou, dependendo da sua tradução bíblica, pode ser que esteja: livrai-nos do mal. Ele estendeu a sua mão e me livrou do meu inimigo, ou dos meus inimigos. Só, meus irmãos, que quando nós rezamos livrai-nos do mal, ou como está na Bíblia de Jerusalém, livrai-nos do maligno, Jesus não nos ensina aqui a pensar somente nas coisas que podem atingir o nosso corpo. Um atropelamento, uma bala perdida, um acidente com a panela de pressão, um acidente com um bujão, sei lá, o ataque de uma pessoa psicopata. Não é disso que o Senhor está pedindo, ou melhor, ensinando que nós peçamos que Ele nos livre. Ele está dizendo que Ele está nos ensinando a pedir que Ele nos livre do diabo, do anjo decaído, chamado Satanás, a antiga serpente, o dragão cor de fogo, o inimigo das nossas almas. E quando Ele nos livra de Satanás, consequentemente, Ele nos livra de outros males, que é consequência de Satanás. Jesus disse que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então tudo isso que nós vemos é somente reflexo, projeção de uma pessoa maligna que a gente não vê, Satanás. Quando alguém faz o mal contra mim, eu até conversava, eu fui esses dias para o interior, fui passar o São João lá nas terras do meu pai, na Paraíba, e eu conversava porque a gente estava conversando assim, e de repente uma pessoa disse para uma prima minha, olhe, tome muito cuidado com aquele seu namorado, porque ele está apagando você. Um homem que apaga a gente não serve. Aí eu não disse à pessoa
Mas eu disse, essa pessoa, essas palavras que ela está falando, não é dela, é de Satanás. Porque o namorado da menina, os pais dela, que é meu primo, disse que é um rapaz de família, um rapaz gente boa, e que simplesmente dá conselho para ela não ir na onda das outras primas que demandaram, que caíram na gandaia, que foram para a farra, que foram para o mundo, que deram vazão à concupiscência na bebida, na droga, na prostituição. Então, quando eu ouvi aquela palavra, automaticamente o Espírito Santo no meu coração disse: essa palavra não é de Deus. Porque às vezes não deixa o homem te apagar. Apagar por quê? Porque ele orienta para que não faça o que quer, para que não vá se prostituir, para que não vá adulterar, trair, enganar. Isso é somente a projeção de Satanás. Ele está por trás. Ele está por trás, ensinando, seduzindo e oferecendo essas coisas. Aí quando você vê, um jovem foi assassinado, aquele homem não tinha licença para fazer aquilo. Porém, por trás existe alguém que está agindo na pessoa que acabou dando vazão à tentação. E foi embora. Fez o mal, cometeu o mal. Então, quando Jesus diz que nós devemos pedir, livrai-nos do mal ou do maligno, Ele está dizendo, peçam que vocês sejam livres de Satanás. Porque um acidente, meu irmão, pode matar você no sentido de tirar a sua vida, vamos dizer assim, terrena, temporal, mas não pode tirar a sua vida eterna. Jesus vai dizer assim, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas temei aquele que pode não só matar o corpo, mas também pegar a tua alma e lançar no inferno. E quem pode fazer isso? Só Deus. Só Deus pode tirar a nossa vida e nos lançar no inferno. Mas Ele faz isso se nós vivermos uma vida de pecado, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. As virgens imprudentes tiveram tudo, mas quando bateram na porta, o Senhor disse: não vos conheço. A segunda morte, que está no livro do Apocalipse, é o inferno, é o lago de fogo e de enxofre. Então que o Senhor nos livre dela, que o Senhor nos livre do maligno, que o Senhor nos livre de Satanás. Amém? Reze comigo assim, para a gente concluir. Santo e Divino Espírito, destrua em mim toda tristeza espiritual, toda indiferença, toda dúvida, todo medo. Enche-me plenamente de tua luz, de tua sabedoria, de tua paz, de teu gozo, de teu amor, de tua alegria. A ti, Divino Espírito, que és Deus e sempre nos acompanha, a ti seja a glória, o louvor, o poder e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós concluímos hoje a reflexão sobre o